Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento nós vamos estudar os capítulos 15 a 17 do livro de Números. Curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal e usa a hashtag Bíblia Todo Dia. Aqui nós vamos estudar desde o capítulo 15 algumas ofertas e alguns sacrifícios que já foram explicados melhor lá no livro de Êxodo. E nós vamos destacar nessa leitura que a Bíblia diz que se algum gentio, se algum não judeu se juntasse ao arraial do povo, deveria se submeter às mesmas leis daquele povo, mesmo que fosse alguém da terra de Canaã. Isso mostra que se na antiga aliança, quando alguém não judeu se juntava a eles, precisava seguir a lei do povo judeu, muito mais hoje, quando a Bíblia diz que de todos os povos Deus fez um, quando a Bíblia diz que estamos debaixo da lei do Espírito de vida, uma vez que estamos juntos, devemos todos nós estar debaixo dos mesmos princípios, dos mesmos valores do nosso Novo Testamento, da nossa nova aliança. O capítulo 16 do livro de Números talvez seja um dos capítulos mais ricos a respeito de ensinamentos sobre rebeldia. Temos uma história muito famosa, a história de Corá, Datã e Abirão, pessoas que questionaram o próprio Deus, ao questionarem aquele a quem Deus deu autoridade. A Bíblia diz que as autoridades que há foram constituídas por Deus e aquele que se rebela contra a autoridade se rebela contra o próprio Deus. É interessante perceber nessa leitura que os motivos de quem está com uma rebelião no coração sempre parecem louváveis, sempre parecem justos aos olhos do povo. Quando eles disseram em Números 16:3, basta, toda a congregação é santa, toda a congregação tem direito, parecia algo democrático, parecia algo louvável, mas na verdade o que eles queriam era tomar a posição de Moisés. Um rebelde, como nós vemos em Números 16, 9 e 10, nunca está satisfeito com a posição que recebeu de Deus, nunca está satisfeito com o lugar que Deus o colocou. A Bíblia mostra que aparentemente eles queriam igualdade de direitos, mas a mesma Bíblia mostra em Números 16:12 que aqueles que clamavam por direitos iguais não estavam aceitando ter responsabilidades iguais. E muitas vezes é assim com aquele que inicia uma rebelião, com aquele que está com um coração rebelde. Ele quer ter os direitos que o líder tem, eles querem ter o acesso que os líderes têm, mas eles não estão dispostos a pagar o preço, não estão dispostos a abraçar a mesma responsabilidade que aquele líder carrega. Por isso eles não aceitaram vir com Moisés para fazer o sacrifício como Moisés havia proposto. Mas a Bíblia mostra também que Deus, na sua infinita misericórdia, deu oportunidades ao povo para se afastar daquela rebelião, antes mesmo que um juízo caísse sobre eles. Nós vemos isso nos versículos 20 a 26 do capítulo 16 do livro de Números. E é importante entendermos isso, é segurança para as nossas vidas, ouvirmos a orientação dos nossos líderes espirituais, daquelas pessoas que foram levantadas por Deus para nos afastar do juízo, para nos afastar das consequências do pecado. Ainda assim, como acontece nos dias de hoje, uma parte do povo caiu na sedição, no erro, na rebelião daqueles três e começou a criticar Moisés, dizer que Moisés havia feito uma injustiça se levantando contra a posição que ele estava. Nós vemos isso no versículo 41 de Números 16. Devemos atentar para essa história, para histórias como essa, e ver o que o apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 6. Elas servem de exemplos para nós nos dias de hoje, para que não precisemos cair nos mesmos erros, para que não tenhamos um coração rebelde. Por fim, o capítulo 17, um capítulo muito curto, vai nos mostrar um princípio muito grande. A Bíblia fala que dentre muitas varas secas, e eu quero te lembrar que as varas naquele dia representavam a autoridade, uma vara floresceu e deu frutos diante de todas as outras, deu as amêndoas, e essa vara
era a vara de Arão. E a lição aqui é muito clara. Quando a sua vara, quando a sua autoridade foi dada por Deus, ela vai dar frutos diante dele e diante do povo, para que todos possam ver. É pelos frutos, a Bíblia diz, que nós conhecemos as árvores. Seja frutífero, ficando na posição que Deus te colocou, não questionando a posição que Deus colocou outros, e você vai também florescer, ser como um irmão plantado no lugar certo, para no tempo certo dar o seu fruto. A Bíblia diz que assim tudo o que você fizer prosperará. Deixa os teus comentários aqui, quero ouvir se algo te marcou, se você tem alguma dúvida, e até o próximo vídeo, onde vamos falar dos capítulos 18 a 20 do livro de Números.